Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade à primeira parte de balanceamento de óxido e redução. Lá na primeira apresentação nossa, a gente resolveu dois exemplos, o número 1 e o número 2, e agora a gente retoma nossa videoaula com mais 3 exemplos, ok? Relembrando mais uma vez que para você dominar bem este conhecimento, você deve investir, estudar regras para cálculo de NOx, ou seja, regras para calcular o número de oxidação. Esse conteúdo se encontra numa outra apresentação que a gente fez no meu canal, ou se você quiser, você pode procurar em outras fontes de consulta, ok? Então vamos lá. Exemplo número 3. O que chama auto-oxi-redução. Auto-oxi-redução é uma reação de oxi-redução, mas tem uma peculiaridade. Nesta reação de auto-oxi-redução, o mesmo elemento químico, ele perde elétrons, então ele oxida, a gente vê que o NOx dele aumenta, mas esse mesmo elemento químico, ele reduz, ele ganha elétron, e a gente percebe que o NOx dele diminui, tá? A gente vai ver aqui como é que a gente age para balancear uma equação de auto-oxi-redução. Vamos lá, então? Então tá aí a reação, HiO3 reagindo com HI, produzindo I2 e água. Primeiro passo, como sempre, determinar o NOx de todos os elementos. Então vamos lá. Hidrogênio ligado em ametal mais 1, o iodo não tem regra, X, o oxigênio é menos 2. 3 oxigênios, você soma os NOx de todos os componentes desta fórmula, a soma dos NOx é igual a 0. Então você obtém que X vale mais 5, que é o NOx do iodo, porque o iodo não tem regra. Já no HI, o hidrogênio ligado em ametal é mais 1, portanto o iodo é X. Quando você soma igual a 0, você encontra que o NOx do iodo é menos 1. Ok. Já no I2, mais rápido, substância simples, o NOx do elemento é 0. Então o NOx do iodo é 0. E finalmente, na água, hidrogênio ligado em ametal é mais 1 e o oxigênio em geral é menos 2. Segundo passo, calcular o delta NOx. O que é o delta NOx? É a variação do NOx multiplicado pela maior atomicidade, ou seja, pela maior quantidade de átomos presente na fórmula. Nós já, como eu falei, esta aula é a parte 2 da primeira aula, tá, gente? Então vamos lá. Observe. O iodo, eu queria que você observasse essa transformação. O HiO3 se transformando em I2, tá, gente? É o que eu escrevi aqui, ó. Iodo, o NOx variou de mais 5 para 0, ok? Então, a variação do NOx foi de quanto? De 5. No HiO3, há um átomo de iodo, ok? Aqui, ó, no HiO3, há um átomo de iodo. Já no I2, há 2 átomos de iodo. Portanto, você vai pegar a variação do NOx, que você já calculou, 5, e multiplicar pela maior quantidade. Você vê aqui um átomo de iodo na fórmula do HiO3 e 2 átomos de iodo na fórmula do I2. Então você escolhe o número 2, porque você multiplica o delta, a variação do NOx, pela maior atomicidade, pela maior quantidade de átomos, ok? 5 vezes 2, 10. Vamos ao iodo mais uma vez, porque, percebeu? O iodo já variou de NOx, mas ele vai variar de novo. Por quê? Observe agora o HI reagindo e se transformando também no I2. Ok, gente? Então vamos lá, escrevi aqui embaixo. Ó. O NOx do iodo no HI era menos 1. Ele reagiu e passou a ser 0. Então variou de menos 1 a 0, a variação do NOx é 1. Então, mais uma vez aqui, no HI há um átomo de iodo, mas no I2 há 2 átomos de iodo. Portanto, igual anteriormente, você multiplica a variação do NOx pela maior atomicidade. No HI é um iodo, e no I2 são 2 iodos, multiplica por 2. Então, 1, que é a variação do NOx, multiplicado por 2, que é a maior atomicidade, e você obtém agora o 2 como delta NOx.
Então agora, qual que é o próximo passo? A gente vai trocar os deltas, ok, gente? Eu gostaria que você lembrasse que o 10, que é esse delta NOx aqui, né? O 10 tem a ver com a reação do HiO3. E o 2 tem a ver com a reação do HI. Então vamos ao próximo slide. Olha, troque os deltas, mais uma vez, colocando-os como coeficientes de balanceamento. Ali atrás, e vale a pena depois você olhar novamente, o 10 é o delta NOx da reação envolvendo o HiO3. Então, vocês viram o que eu fiz? Eu peguei o delta NOx relacionado com HiO3 e coloquei ele na frente do HI. Não é para trocar, eu troquei. Da mesma maneira, o 2, que a gente viu ali atrás, é o delta NOx da reação envolvendo o HI. Se o 2 é o delta NOx da reação envolvendo o HI, a gente não está trocando de lugar, a gente colocou o 2 à frente de quem? Do HiO3. Pessoal, a gente pegou dois deltas e a gente colocou como balanceamento, trocando os deltas, dando para as duas substâncias ao contrário. E aí agora, você continua o balanceamento pela regra do macho, como a gente já tinha falado na nossa outra videoaula. Primeiro o metal, depois o ametal, depois o C, depois o H, depois o O, que é o método das tentativas. Então vamos lá. Aqui, ó, vamos balancear o metal. Não existe nesta equação. Ametal, iodo. Aqui tem 2 iodo, com mais 10 iodos, 12. Então, aqui tem que aparecer 12 iodos. Veja bem aqui embaixo, gente, no item 4, que colocando 6, você faz com que haja 12 iodos à direita e 12 iodos à esquerda. H, do lado esquerdo, 2H com 10H, 12. Então, isso te obriga a colocar o número 6 aqui, ó. Por quê? Porque 6 vezes 2, H2O, né? 6 vezes 2, 12H. E, finalmente, o O, dá uma olhada aqui do lado esquerdo, 2HiO3 tem 6O. E 6H2O também tem 6O, ok? Mais uma vez, não se esqueça de simplificar os coeficientes de balanceamento, tá, gente? Aqui, ó, 2 dividido por 2, 1, 10 dividido por 2, 5, 6 dividido por 2, 3 e 6 dividido por 2, 3. Pessoal, e aí o interessante para a gente ir para agora para o exemplo 4 é você perceber, mas o professor, você falou que o iodo perde elétron, oxida, e o iodo ganha elétron e reduz, mas isso não parece meio fantasmagórico? Como é que o iodo faz duas coisas ao mesmo tempo? Pessoal, dá uma olhada então no final da nossa tela e acompanha, por favor, a seta. Eu vou começar olhando para o HI. No HI, o iodo era -1, ele reagiu e passou a ser 0, porque ele virou I2. Então está tudo escrito aqui, ó. No caso do HI, o NOx aumentou de -1 para 0, quando ele reagiu virando I2. Portanto, este iodo do HI, ele teve seu NOx aumentado. Portanto, quando o NOx aumenta, oxida, perde elétron. Então, vocês estão vendo a seta saindo elétron do HI. Então, o HI é o agente redutor, porque ele está dando elétron para o HiO3, fazendo o iodo do HiO3 reduzir, ganhar. Por outro lado, veja bem o NOx do iodo no HiO3. Agora vamos olhar para o HiO3, tá? O iodo era +5. Aí ele, ao se transformar em I2, o NOx passou a ser 0. Então vamos lá. Quando o NOx diminui, reduz, ganha elétron. Ora, dá uma olhada agora no HiO3. Se o HiO3 está ganhando elétron, ele está tirando do iodo do HI. Então, o HiO3 fez o iodo do HI oxidar. Portanto, o HiO3 é chamado agente oxidante. O que vocês estão percebendo, gente? Que o elemento que oxidou é o iodo? É. O elemento que reduziu é o iodo também? Sim. Mas entende? Átomos de iodo oxidam e outros átomos de iodo reduzem. Não é o mesmo átomo. Então, um átomo de iodo dá elétron
e o outro átomo de iodo, presente aí na outra substância, ganha elétron. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos agora ao penúltimo exemplo. Qual é a peculiaridade desse exemplo 4, pessoal? É porque aparece agora peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Lembrando que o O é uma exceção, né? O NOx do O é diferente, né? Em geral, o NOx do O vale quanto? -2. Se for substância simples, tipo O2, é 0. Mas quando aparecer peróxido de hidrogênio, água oxigenada, o NOx do O vale -1, como vocês vão perceber aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá? Penúltimo exemplo. Ki reagindo com água oxigenada, virando KOH e I2. Como sempre, primeiro passo, calcular os NOx. O K é da coluna 1A, mais 1. Mais X, que é o NOx do iodo, é igual a 0. Então você encontra que o NOx do iodo é -1. H2O2, o H é mais 1, porque ele está ligado em ametal. E o O, cuidado, gente, não é -2. No peróxido de hidrogênio, água oxigenada, o O vale -1. Cuidado, hein? Vamos à direita. O K é da coluna 1A, mais 1. O O tem regra, -2, né, em geral. E o H também tem regra. H ligado em ametal é mais 1. Se você somar os NOx, está dando 0. E, finalmente, substância simples, no caso do I2, né? Qual que é o NOx do iodo? 0. Segundo passo. Calcular o delta NOx, que é a variação do NOx multiplicado pela maior atomicidade, maior quantidade. Vamos lá, então? Aqui, ó, começando com o iodo, tá, gente? O iodo, ele era -1, aí no Ki, né? Ele reagiu e virou I2. Então o NOx diminuiu para 0, aumentou para 0, aumentou para 0. Então vamos lá. O NOx variou de -1 para 0, portanto o NOx aumentou. Então a variação do NOx vale quanto? 1. No Ki, há um átomo de iodo. E no I2, há 2 átomos. Portanto, qual que é o delta NOx? A variação do NOx do iodo. É a variação do NOx, que é 1, multiplicado pela maior quantidade de átomos. Percebe? A gente está no quarto exemplo, repetindo, e a repetição faz a gente aprender, né, cada vez melhor, né? Não é só repetir, mas a repetição também nos ajuda muito, concorda? Então, você multiplica pela maior atomicidade, 1 vezes 2, 2. E agora o O, gente. O O no peróxido era -1. E aí o peróxido de hidrogênio reagiu, virando hidróxido de potássio. E o O no KOH é -2. Então vamos lá, de -1 a -2, variou de 1, então a variação do NOx é 1. No H2O2 tem 2 átomos de O. E no KOH tem um átomo. De novo, você multiplica agora, você pega o quê? A maior quantidade. Então, o delta NOx do oxigênio é a variação do NOx, que é 1, multiplicado pela maior quantidade, 1 vezes 2, 2. Coincidentemente, os 2 delta NOx valem 2, mas de qualquer maneira, entenda, nós vamos trocar os deltas. Então, vamos lá. Troque os deltas. Agora aqui, gente, veja bem, aquela observação. Coloque o delta NOx, né, porque ele agora vai virar um coeficiente de balanceamento, não é? Coloque somente ao lado da espécie que tiver maior quantidade, se houver. Neste exemplo, acontece isso. Vamos lá, então? Aqui, ó, começamos. Você lembra que o 2 é o delta do iodo e o 2 é o delta do oxigênio. Foi uma coincidência, né? Então vamos lá. Ó, então vamos começar. Se o 2 é o delta do iodo, você vai colocar o 2 à frente de quem? Do oxigênio. Perceba aqui, pessoal, a gente colocou 2 à frente desse oxigênio, mas vocês notaram que a gente não colocou o 2 à frente do oxigênio aqui do KOH? Por quê? Aqui, ó, eu puxei uma seta aqui para vocês verem. Porque quando um lado tem mais do que o outro, você coloca somente do lado da espécie que tem mais átomos daquele elemento. Então, sem mais delongas. Você olhou para cá, H2O2, tem 2 O. E você olhou para cá no KOH, tem um O. Então você pegou aquele 2, que é o delta, e colocou à frente do H2O2, ok? Continuando. Da mesma maneira, o 2, que é o delta NOx do O, você vai colocar ele para balancear o iodo. Tranquilo? Trocando os deltas. É porque, coincidentemente, os 2 deltas agora são iguais. Mas vamos lá.
Então, perceba mais uma vez que esse 2 a gente colocou do lado direito à frente de quem? Do I2. Mas a gente não colocou aqui, ó, do lado esquerdo à frente do KI. Por quê? Porque, mais uma vez, quando você troca os deltas, você coloca somente do lado da equação química, da seta, né? Que tem maior quantidade daquele elemento, tá, gente? Estamos seguindo a regra. E lembrando a vocês que na outra videoaula, no exemplo número 2, aconteceu também isso, tá? Muito bem. E agora, para terminar, você continua o balanceamento pelo método das tentativas, ou seja, seguindo a regra do macho. Vamos lá? Então aqui, ó. Lembra que você já tinha colocado o 2 aqui, né? Aqui, ó. Nós estamos no item 4, tá? E o 2 no I2. Então vamos continuar? Regra do macho. Primeiro balanceia o metal. Mas vamos fazer o seguinte, você pode balancear o metal primeiro, mas vamos aproveitar que a gente já está mexendo no iodo, que é um ametal. Vamos dar uma olhada nele primeiro, tá? Então vamos lá. Aqui, ó, 2 e 2 significa então que tem 4 iodos. Isso te obriga a vir aqui do lado esquerdo e colocar o 4 na frente do KI, para que fiquem 4 iodos. Tranquilo? Dessa maneira, quando você faz isso, não fica um 4K? Dá uma olhada do lado direito. Então agora você vem aqui e coloca 4. Por quê? Porque agora aqui você balanceou o metal. 4K, 4K. 4 iodos, 4 iodos. Tranquilo, gente? C não tem. H. Você lembra que a gente já tinha colocado 2 aqui? Então vamos lá. Você está vendo 4H? Aí você vem aqui. Ah, que ótimo. Tá ok aqui, ó. 4H. E o O, que é o último, né, gente? Aqui, ó, 2H2O2. Você está vendo 4O do lado esquerdo, 4O do lado direito. Mais uma vez, simplifique. 4, 2, 4, 2, você pode simplificar para 2, né? 1, 2 e 1, tá, gente? Sempre não se esqueça de simplificar, tá? Ok, galera? Pessoal, aqui um resumo, como eu sempre gosto de fazer. O iodo, o NOx dele aumentou de -1 para 0, quando o NOx aumenta, oxida, perde elétrons, e se o iodo perdeu elétrons, o KI, que era aquele reagente que continha iodo, ele deu o elétron para outra espécie, fazendo a outra espécie ganhar elétron. Então, o KI é o agente redutor. O oxigênio, por sua vez, lá no peróxido de hidrogênio, o NOx dele diminuiu de -1 para -2, quando o oxigênio foi incorporado ao KOH. Muito bem. Quando o NOx diminui, reduz, ganha elétron. Então, se o H2O2, o oxigênio, está ganhando elétron, né, vale a pena depois você voltar na tela, se o oxigênio do H2O2 está ganhando elétron, ele tirou do KI. Ele fez o KI perder elétron. Ele fez o KI oxidar, portanto, o peróxido de hidrogênio é o agente oxidante, tá, gente? Muito importante esses conceitos, tá bom? Lembrando a vocês que numa outra videoaula também, eu trabalhei isso com vocês, tá? São 3 videoaulas envolvendo esse assunto todo aqui no canal, tá? E aí, pessoal, chegamos então na reta final, último exemplo, né, para coroar aqui com chave de ouro. Vamos lá. Esse exemplo 5 é quando na equação química tem íons, cátions e ânions. Vocês vão perceber que no final do balanceamento acontece um detalhe. É no final, tá? Então vamos começar como sempre. Aqui está o ânion de cromato, Cr2O7 2-, muito cuidado com a carga do íon. O ânion cloreto, o cátion H+, né? Aqui está o cátion cromo 3+, água, que é uma molécula neutra, e cloro, Cl2, uma molécula neutra. Primeiro passo, adivinha, determinar os NOx. Então vamos lá, gente. O cromo não tem regra. 2 cromos, 2x, mais 7O, o O é -2. Se você somar os NOx, lembre-se, a soma dos NOx agora é igual à carga do íon. A gente viu isso na primeira videoaula de óxido-redução. Se você estiver meio boiando, né, recomendo, como eu disse no começo da apresentação, você primeiramente passar por essas videoaulas, tá, gente? Muito bem. Você soma os NOx igual à carga do íon e eis que você encontra o NOx do cromo, mais 6. Ótimo. Cl-, o NOx do cloro, uma vez que ela é um ânion -1, só pode ser -1. H+,
não é um cátion? Qual é o NOx do H no H+? Mais 1. Cromo 3+, não é um cátion? Então o NOx do cromo é mais 3, ele é um cátion mais 3. Mais uma vez, água, hidrogênio ligado em ametal mais 1, oxigênio em geral menos 2. E mais uma vez, substância simples, Cl2, qual que é o NOx do cloro? 0. Segundo, calcular o delta NOx, que é a variação do NOx multiplicado pela maior atomicidade, que é a maior quantidade. Então vamos lá, gente. O cromo, ele era mais 6 e depois passou a ser mais 3, né? Ok? Então a variação do NOx foi de 3. Então veja bem aquele negócio do maior atomicidade. No Cr2O7 2-, você vê 2 cromos. Aqui, 2 átomos de cromo. Já no cromo 3+, só há um átomo de cromo. Portanto, qual o número que você escolhe? 2, que é a maior atomicidade. Então o delta NOx vai ser a variação do NOx, 3, multiplicado pela maior atomicidade. Então, olha aí, gente, o delta NOx do cromo é 6. Vamos para o cloro. O cloro era menos 1, aqui no cloreto, né? Reagiu virando Cl2, cujo NOx é 0. Então a variação do NOx foi de 1. Vamos lá. No Cl-, você vê um átomo de cloro, mas no Cl2, você vê 2 átomos de cloro. Então você escolhe 2, que é a maior atomicidade. Portanto, a variação do NOx do cloro é a variação do NOx, 1, multiplicado pela maior atomicidade, 2. Tudo bem, gente? Então, pessoal, guarda para eu mudar a tela. O 2 é o delta NOx do cloro e o 6 é o delta NOx do cromo. Adivinha? Vamos trocar os deltas? Então vamos lá. Aqui, ó, já não vou ler não, tá? Porque você já viu isso. É a 5ª vez que você está lendo comigo o passo 3. Então vamos lá. O 2 era o delta do cloro. Então, gente, se o 2 é o delta do cloro, você coloca ele na frente do cromo, não é assim? Trocando os deltas. Mas agora, mais uma vez, você só coloca esse 2, que é o delta do cloro, você vai colocar na frente do cromo, sim. Mas você só coloca do lado que tem maior quantidade do cromo. Então, mais uma vez, veja que aqui do lado direito, tá vendo? Só tem um cromo. Eu não coloquei o 2 aqui. Aonde que eu coloquei o 2? Aqui, ó, à esquerda, porque aqui tem 2 cromos. Para terminar, o 6 é o delta do cromo. Então, você vai colocá-lo para poder balancear o cloro. De novo, dá uma olhada do lado esquerdo. Aqui tem um cloro, tá vendo? Do lado esquerdo. Mas do lado direito, não tem 2 cloros. Então, aonde que eu coloquei o 6? Eu coloquei à frente da espécie que tem maior atomicidade. Nós trocamos os deltas, tá? E agora, mais uma vez, gente, você entra na regra do macho. Mas perceba agora que vai acontecer um pequeno probleminha no final. Vamos começar? Primeiro é o metal, cromo. Então vamos lá. Aqui, ó, 4 cromos, porque a gente já tinha colocado 2. Então isso te obriga a colocar à direita da seta 4 cromos. Tá vendo? Não tinha antes, agora você colocou 4. Então você matou o metal. Ametal é o cloro. Então vamos trabalhar com ametal. Você lembra que daqui de cima, gente, aqui para baixo, você já tinha colocado 6 Cl2 aqui, não é? Aí ele aqui. Então vamos lá? Do lado direito, 12 cloros. Consequentemente, aqui, ó, tá vendo? Você tem que vir aqui no cloro e balanceá-lo. Então, se tem 12 cloros à direita da seta, você tem que colocar 12 para balancear o cloro. Aí, metal a metal, matamos. Quem que viria agora? C. Quem que vem agora, gente? H. Mas perceba o que vai acontecer. Dá uma olhada, eu gostaria que você olhasse aqui em cima, tá? Aqui em cima, ó. Tá vendo que aqui em cima são 2H? Aqui no item 3, 2H. Teoricamente, o que você faria? Pô, se eu estou vendo à direita da seta 2H, então eu tenho que vir aqui do lado esquerdo e colocar 2H. Tudo bem, você pode até colocar, pessoal, mas agora vai para o O, porque termina no O, né? Macho. Vamos ver o O? Dá uma olhada aqui. 2Cr2O7 2-, ou seja, 2 vezes 7, você está vendo 14 oxigênios. Ora, se aqui do lado esquerdo tem 14 oxigênios, dá uma olhada agora do lado direito. Você lembra que você já tinha balanceado o H?
Ué, mas se você balanceou o H, ficou só um O do lado direito. Não, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem 14 O antes e um O depois. Pessoal, isso não é motivo de ficar nervoso. Você percebeu que você olhou o H primeiro e foi no O por último. Deu errado o O? Então você desmancha, modo de falar. Pense primeiro, antes de olhar o H, olhe o O primeiro. Quer ver eu fazendo isso? Agora eu queria que você me acompanhasse aqui, ó, na penúltima equação, tá? Olha aqui na penúltima equação. Então eu estou te convidando a não olhar o H primeiro, né? Olha o O primeiro. Vamos lá? Aqui, ó. 2 vezes 7, 14O do lado esquerdo. Você vem aqui do lado direito, lembra que só tinha aqui um H2O? Coloca 14 na frente da água, porque você obtém 14O. Balanceou o O, não balanceou? Mas você lembra que você deixou o H para trás? Olha o H agora. Consequentemente, do lado direito da seta, quantos H você está vendo? 28H, porque são 14 que multiplica H2O. 14 vezes 2, 28H. O que você faz agora? Aqui, ó. Você vem aqui no H+, tá vendo? E põe o número 28. Tá, gente? Está balanceada a reação. Vamos simplificar primeiro e depois a gente confere? 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. 28 dividido por 2, 14. 4 dividido por 2, 2. 14 dividido por 2, 7. E 6 dividido por 2, 3. Tranquilo? Vamos conferir o balanceamento? 2 cromos. Do lado direito, 2 cromos. A metal, 6 cloros do lado esquerdo, 6 cloros do lado direito. C não tem. H, 14H do lado esquerdo, 14H do lado direito. E finalmente o O, 7O do lado esquerdo, 7O do lado direito. Gente, foi para o H, balanceou, foi para o O, deu errado, volta primeiro, esquece o balanceamento do H, olha o O primeiro, mas provavelmente você vai ter que dar uma corrigidinha no H. Ok, gente? E finalmente, pessoal, o nosso último slide, né, nosso último momento aqui da nossa videoaula, né, encerrando todo esse momento de óxido-redução. Quando você acabar de balancear, vale a pena você conferir uma coisa chamada balanceamento das cargas dos íons. Ô, gente, chamando a atenção de você, a gente não vai olhar os NOx. A gente vai ver os cátions e ânions. Cátions e ânions têm cargas, não tem? Positivas e negativas. A gente vai olhar do lado esquerdo da seta e do lado direito da seta, a soma das cargas dos íons do lado dos reagentes tem que ser igual à soma das cargas dos íons do lado dos produtos. Eu vou voltar o slide só para você perceber aqui, ó. Olha, me acompanha agora lá no item 5, na última equação química. Aqui, ó. Tá vendo o primeiro ânion, Cr2O7 2-? Qual que é a carga do ânion? 2-. Quantos ânions você está vendo? 1. Então, aqui, ó, um ânion, né? A carga é 2-. 6Cl-. Você está vendo 6 ânions, cuja carga é -1. Tá vendo aí? A carga do ânion é -1 e você está vendo 6 ânions. Vamos agora à direita. 14H+. Qual que é a carga do H+? Mais 1. Você está vendo quantos cátions? 14. E, finalmente, do lado direito da seta, você está vendo que essa carga do cromo é mais 3, é um cátion. Quantos cátions tem? 2. Agora, gente, a água é neutra e o Cl2 é neutro. Não tem carga, entenderam? Olha lá, você não vai pegar a carga de uma molécula. Molécula não é íon. Então vamos lá, eu vou somar as cargas dos íons. Vem comigo. Um ânion Cr2O7 2-, que multiplica a carga dele, mais 6 ânions Cl-, qual que é a carga do ânion Cl-? -1, mais 14 cátions H+, qual que é a carga de cada H+? Mais 1. Soma a carga dos íons do lado dos reagentes. Deu quanto? Mais 6. Dá uma olhada do lado direito. Você tem ali do lado direito da seta 2 cátions cromo mais 3. Quanto que deu do lado direito aqui dessa igualdade? Mais 6 também. Gente, toda vez que uma equação de oxirredução tiver íons, o somatório das cargas dos íons do lado dos reagentes
é igual ao somatório das cargas dos íons do lado dos produtos. Tá legal, galera? E para finalizar, o cloro, depois você confere ali atrás, tá? Ele era -1, reagiu, passou a ser 0. Quando o NOx aumenta, oxida, perde elétron. Portanto, o ânion cloreto, que está lá reagindo, ele deu elétron para o outro, fazendo o outro reduzir. Portanto, o agente oxidante é o ânion Cl-. O cromo, por sua vez, ele era +6, reagiu, virou um produto no qual ele passou a ser +3. Quando o NOx diminui, reduz, ganha elétron. De novo, se o cromo, dessa vez, aqui nessa equação, ganhou o elétron, ele tirou do outro. Ele fez o outro oxidar. Portanto, o ânion Cr2O7 2-, que é o reagente, ele é chamado agente oxidante, porque ele fez a outra espécie oxidar, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Então, repetindo aqui, o meu nome é Manuel, né? E estamos juntos aí nessas videoaulas aqui no YouTube. Tudo de bom para vocês, ótimos estudos e até a próxima. Valeu!